Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre a declaração do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sobre a possibilidade do mundo entrar numa terceira guerra mundial. Isso é uma retórica da Rússia ou realmente estamos na iminência de um grande conflito de proporções inimagináveis e com risco nuclear? Bom pessoal, então em primeiro lugar gostaria de dizer para vocês que demorei um pouco para voltar a produzir esses vídeos, porque estava numa transição na minha vida particular, mas agora eu vou produzir com maior constância. E desde o último vídeo muitas coisas aconteceram e eu começaria dizendo que a campanha russa na Ucrânia ela entra numa segunda fase. Em algum momento eu farei um vídeo detalhando um pouco mais como que foi esse processo, mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para o grave momento que a gente está vivendo, que é o aumento das tensões entre a Rússia e os países da OTAN. Então, em primeiro lugar, é sempre bom a gente recordar que este conflito ele foi uma consequência direta da expansão da OTAN em direção às fronteiras russas e de um cerco que as forças da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, em seguida por Reino Unido e os países europeus, têm feito à Rússia ao longo das últimas décadas. A Ucrânia, pelas ligações históricas que tem com a Rússia, foi a gota d'água e as declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que ele ia rearmar a Ucrânia em termos nucleares e de que ele ingressaria na OTAN foram os fatores determinantes para que a Rússia iniciasse então essa campanha militar. Bom, vamos então entrar aqui nos detalhes do atual momento do conflito. Então, esse conflito ele teve várias fases e na primeira fase a Rússia praticamente dedicou a desarmar e desmantelar as forças militares ucranianas. Então ela fez um movimento que a gente chama em estratégia militar de movimento em pinça. Ela atacou pelo norte, ela atacou pelo sul e também ela atacou pelo leste. E aí algumas campanhas militares elas foram um pouco mal compreendidas pelos analistas. E aí eu gostaria aqui de analisar alguns fatores aqui com vocês para que a gente possa entender quais foram os sentidos desses movimentos. Então, quando se iniciou a campanha, houve uma frente de batalha que começou pelo norte, através da Bielorrússia, e que se estendeu até as proximidades de Kiev. Ao mesmo tempo, as forças navais russas com os mísseis de cruzeiros bombardearam todo o equipamento militar e logístico da Ucrânia. Então, a Ucrânia foi logo desmantelada da sua capacidade de coordenar as ações militares de forma integrada. E aí, muitas pessoas não conseguiram entender o movimento da Rússia no norte, mas eu avaliaria que nesse momento foi esse fator determinante e um segundo fator foi a questão da desmobilização do aparato nuclear ucraniano. O que significa isso? Teve duas campanhas, uma em Chernobyl, que é onde fica a antiga usina, onde provavelmente a Rússia fez uma operação especial para controlar o material radioativo que estava lá desde o tempo da União Soviética, onde houve um vazamento na década de 80. E outra coisa que eu chamaria bastante atenção foi uma batalha que teve numa das principais usinas nucleares da Ucrânia, que gera energia, no caso energia elétrica para a rede elétrica ucraniana, e que foi uma das batalhas ali mais disputadas. Então, imagino que isso tem a ver com a declaração do Zelensky da possibilidade de rearmamento nuclear. Então, a Rússia, nesse primeiro momento, um fator determinante também foi esse de desmantelar a capacidade nuclear. Em terceiro lugar, nós temos a questão das armas biológicas que a Rússia acusa a Ucrânia de ter laboratórios para desenvolver patógenos que possam ser utilizados como armas biológicas. Então, essa seria, então, portanto, no meu entender, os três primeiros objetivos daquele movimento em pinça, pelo menos ao norte. E no sul? No sul é um pouco mais complexo a movimentação, porque ao sul a Rússia precisava controlar a região do Mar de Azov,
e também a saída da Ucrânia pelo Mar Negro, no qual a Rússia já tem o controle da Crimeia. Então, hoje, os movimentos que são acompanhados da Rússia nos dão uma ideia de que possivelmente a Rússia esteja interessada em fechar aquela linha que daria acesso à Ucrânia ao mar. E aí existe uma possibilidade de a Rússia estender essas campanhas saindo de Mariupol, indo em direção a Odessa, no caso a Crimeia fica no meio do caminho, e caso a Rússia estenda para Odessa, será muito provável que a Rússia também inclua uma conexão com a Transnistria, que fica na fronteira com a Moldávia. Isso é um assunto que a gente vai ter que explicar com mais calma, mas existe uma possibilidade de ser criado um novo país ali chamado Novorossiya, ou Nova Rússia. Então esse é um assunto que eu vou detalhar em outro momento. Mas essa segunda fase teve início a partir do momento em que a Rússia concluiu as suas tarefas no norte. Então, basicamente, no meu entender, foram 3 tarefas aqui, retomando: a tarefa de desmantelar a possibilidade da Ucrânia coordenar os seus esforços militares e ter uma presença militar efetiva. Em segundo lugar, foi a questão da Ucrânia ter material de origem radioativa que possibilitasse criação de arma nuclear tática, estratégica ou de bomba suja. E aí, em terceiro lugar, no meu entender, a questão dos laboratórios que possam ser usados para armas biológicas. Hoje, basicamente, nessa segunda fase, as campanhas se concentram na região do leste. E aí, basicamente, elas estão endereçadas à região do Donbás. Então, Donbás é toda aquele conjunto de cidades que tem ali na região do Rio Don. Então, essa margem oriental do Rio Don, nós temos as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que declararam sua independência com o golpe de Estado de 2014 na Ucrânia. Então, esse golpe de 2014 foi muito duro para as populações que falam russo e que têm uma identidade associada à etnia russa, o que é predominante na região ali da fronteira, na região do leste. Mas a gente pode dizer que a principal batalha hoje se concentra na região da fábrica Azovstal, na cidade de Mariupol. A cidade de Mariupol, ela é uma cidade onde há uma enorme concentração dos nazistas ucranianos do batalhão Azov. Então, estranhamente, essa cidade estava muito protegida, com uma concentração muito grande de tropas. E o jornalista brasileiro Pepe Escobar fez uma denúncia muito grave de que nos subterrâneos daquela fábrica há um laboratório da Metabiota, que é uma empresa da área biológica, e que esses biolaboratórios seriam lugares onde se estariam desenvolvendo armas químicas e principalmente biológicas. Então essa denúncia ela é gravíssima, porque isso foi confirmado, não especificamente o caso do Azovstal, mas foi confirmado pela Victoria Nuland, que é a subsecretária de Estado dos Estados Unidos. Ela confirmou a existência desses laboratórios e disse, inclusive no Congresso dos Estados Unidos, que ela temia que esse material caísse nas mãos dos russos. Então, o cerco a Mariupol, no caso especificamente a fábrica Azovstal, tem sido bastante questionado. Ué, mas por que a Rússia está tão concentrada ali? Então, o que o Pepe Escobar disse é que naquele subterrâneo existem bunkers que foram construídos ainda na época soviética, que são muito grandes, um complexo ali de infraestrutura para atender uma grande população que fica ali embaixo, e que lá estariam inclusive soldados da OTAN trabalhando para proteger esse laboratório. E, por outro lado, a propaganda de guerra russa diz que os nazistas estão usando civis como escudo humano para protegerem este espaço. Então, essa batalha de Mariupol, ela é uma batalha que ainda vai nos trazer muitas questões ali complexas que a gente vai precisar prestar muita atenção para vermos quais são realmente os objetivos por trás dessa campanha.
Bom, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, e é o tema deste vídeo de hoje, é exatamente a declaração gravíssima que o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, declarou que há o risco concreto de uma terceira guerra mundial. Nós podemos dizer que estamos vivendo já uma segunda guerra fria. Há quem diga que uma segunda guerra fria pode ser entendida como uma quarta guerra mundial, se a gente considerar a primeira guerra fria como uma guerra mundial. Tecnicamente eu acho que nós não estamos numa guerra mundial porque não há um conflito aberto entre as potências. Então eu entenderia como uma segunda guerra fria, considerando que a primeira guerra fria é uma guerra que as potências se confrontaram indiretamente em outros territórios através de guerras por procuração. Eu considero que este também é o caso deste conflito atual. Então isso é uma característica da chamada Segunda Guerra Fria. Bom, essa declaração ela vem somada à possível entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. O que isso significa? Que se a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN, a Rússia pode abrir um novo campo de batalha. Porque aí, se ela tiver esses outros países que também são fronteiriços na região da OTAN, e se isso acontecer também com a Geórgia, a Rússia vai começar a ficar cercada. Mas não é só isso. Nós temos também uma situação em que a França está oferecendo agora para a Ucrânia obuseiros, que são canhões extremamente poderosos, para o exército ucraniano. Da mesma forma, a Alemanha aprovou o envio de armas pesadas para a Ucrânia. Os Estados Unidos têm enviado armas também para a Ucrânia, então, e além da ajuda militar. Sem contar também que a Ucrânia recebeu recentemente a visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e também agora o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken, acabou de ir visitar a Ucrânia, visitar ali o Zelensky. Então isso significa que a Ucrânia é o novo Vietnã. Ou seja, o centro das operações militares do conflito geopolítico envolvendo Rússia, Estados Unidos e os seus respectivos aliados em ambos os campos, então ganhou uma dimensão muito maior. E é isso que chama a atenção, que nós precisamos então ficar atentos. Outro aspecto que eu destacaria aqui: a Rússia está também fazendo uma reestruturação da sua economia interna. Então, as sanções foram muito pesadas e a Rússia hoje está num processo de substituição de importações e de construir, junto com a China, uma transição ao sistema SWIFT. Então as sanções elas estão tendo efeito bumerangue aos países ocidentais. Se no primeiro momento isso impactou pesadamente a Rússia, no segundo momento isso está fazendo com que a Rússia corra atrás de criar um sistema de trocas alternativos. E tem uma questão que é interessante, porque a Rússia agora ela está cobrando em rublos, que é a moeda russa, o pagamento do gás que ela fornece aos países europeus. O que significa isso? Que ela define o preço e eles são obrigados a pagar. E há uma enorme dependência dos países europeus do gás russo. E eles não têm uma alternativa de curto prazo. Os Estados Unidos dizem que querem suprir essa demanda oferecendo gás de xisto, mas para eles fazerem isso, o custo logístico é muito alto, porque você teria que ou construir gasodutos e oleodutos de extensões intercontinentais, ou seja, sair dos Estados Unidos e para a Europa, isso é caríssimo, ou então transportar por navios, o que também é muito caro. E você, na demanda que a indústria alemã vai exigir de outros países europeus, é muito improvável que eles consigam atender à demanda europeia. Então nós temos uma situação bastante complexa. Ao mesmo tempo existe uma mobilização da opinião pública na parte ocidental para punir cada vez mais a Rússia e fornecer armas para a Ucrânia. O Zelensky ele não tem poder decisório nenhum, ele está submetido aos interesses da OTAN e dos Estados Unidos principalmente, e ele já fez uma série de decisões ditatoriais. Ele fechou 11 partidos e todos os veículos de imprensa alternativos ele fechou e criou um único que está sob o controle dele. Então no sistema da hierarquia está o partido do Zelensky governando sozinho, o sistema de imprensa controlado pelo Zelensky e o Zelensky controlado pela OTAN. Ou seja, já é uma guerra da OTAN com a Rússia.
só falta formalizar isso. E para completar, nós temos, através da fronteira da Ucrânia com a Polônia, uma enorme movimentação de tropas e deslocamento de material de ajuda militar. Então, o que a gente precisa deixar claro é isso. A situação está gravíssima, a discussão retórica tem aumentado e nós precisamos analisar uma série de fatores aqui para a gente fazer este debate com vocês. Importante a gente destacar que a guerra ela entra numa nova fase e que eu vou explicar isso num segundo momento. E que a Rússia recentemente fez um grande teste militar, né, de um míssil chamado Satan II, no qual ela pode acertar alvos em qualquer lugar do planeta com um tipo de míssil indetectável e ininterceptável, ou seja, é um míssil que não pode ser derrubado a partir do momento que ele foi lançado. E isso coloca a situação do perigo nuclear novamente no centro das questões. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, sigam a nossa página, que nos próximos dias teremos muito mais conteúdo aqui para publicar para vocês e para explicar passo a passo o que está acontecendo. Então ajude a divulgar esse conteúdo e vamos fazer um debate crítico e sério, sem o enviesamento que a imprensa tem, e entender quais são realmente os interesses do Brasil nesse processo. Até a próxima!